mal possível, e vocês também estão aqui ao longo deste dia a ouvir muita gente, mas nem sempre há espaço para fazerem perguntas. Mas a ideia desta mesa redonda é também as vossas perguntas e as vossas inquietações poderem de alguma maneira passar aqui para dentro e poder ser abordado aqui por este painel de luxo. Bom, vocês sabem qual é que é o tema, não é? E o tema é o empreendedorismo, que é uma palavra que está muito na moda nos dias que correm. E enquanto vocês pensam sobre esse assunto e também o que é que gostariam de perguntar, nós vamos iniciando aqui as hostilidades e fazendo aqui algumas perguntas. Se calhar podemos começar por uma pequena apresentação do que é que cada um de nós faz. Eu chamo-me João Miguel e a coisa assim mais conhecida que eu faço é um programa na TVI 24 chamado Governo Sombra. E além disso escrevo também no Público, sou colunista no Público e tenho 4 filhos que me dão cabo da cabeça. A mais velha está com 14, portanto já aqui há gente mais ou menos dessa idade. E agora tenho o prazer de estar aqui. Eu se calhar começava pelo Pedro. Pedro, conta lá, o que é que fazes na vida? Eu neste momento tenho estado focado em fazer investimentos em startups, por isso tenho estado a acompanhar muito perto o ecossistema português de startups e de novos negócios. Mais recentemente, no último ano, tenho estado também a trabalhar em levantar um fundo de venture capital, que é, no fundo, capital para investir em empreendedorismo. Este fundo vai estar focado em investir apenas nos Estados Unidos, em Silicon Valley. E por isso tenho tido contacto com o ecossistema português e o contacto também com o ecossistema na Califórnia, em Silicon Valley, que é a meca da tecnologia e do empreendedorismo. O que é que faz exatamente essa tua empresa num sentido muito prático? Ok, se alguém te bater à porta com uma grande ideia e se alguém agora estiver ali, sei lá, na fila de cima, um Manel que acha que tem uma ideia incrível para te vender, basta chegar ali, bater-te à porta e dizer, pá, tenho aqui uma ideia espetacular, por favor, mete aqui 2 milhões de euros que isto vai ser a última Coca-Cola do deserto. E tu sacas da carteira e... Eu sou bastante acessível e por isso tenho eu também muito interesse. A tua carteira também é bastante acessível. A minha carteira é menos acessível. Do que tu. E principalmente quando se está a gerir dinheiro de terceiros, é preciso ter muito mais cuidado e muito mais diligência. Mas se for um projeto interessante, se encaixar no tipo de investimento que eu quero fazer, que são negócios altamente escaláveis, em determinados setores, a apostar muito em tecnologia, poderá ser interessante. Se for um negócio muito interessante, mas que saia fora deste scope, eu provavelmente não vou fazer perder tempo ao empreendedor a explicar uma coisa que eu não posso investir. Mas diz-nos uma coisa, porque isto aqui há imensa juventude e certamente é próprio da juventude ter imensas ideias e ser criativo. Basta ter uma ideia espetacular e ser criativo? Não. Para se ter sucesso e para se conseguir levar uma boa ideia a tornar essa ideia num negócio, é preciso muito mais coisas. É preciso uma imensa persistência, porque estes empreendedores lidam com dificuldades, com situações de vida ou morte, todos os meses. É muito complicado levar um negócio para a frente. É preciso capacidade de execução do plano. Não é só ter uma ideia brilhante. E quem é que vai executar essa ideia? É o próprio... Foi a pessoa que teve a ideia? Tem essas capacidades também ou é só o criativo? É preciso muitas coisas correrem bem para se ter sucesso. É um conjunto de muitas coisas. Mas a persistência, a capacidade de execução e o network que as pessoas têm, porque os negócios vão precisar de muita gente à volta. Vão precisar de dinheiro, vão precisar de investidores, vão precisar de clientes, tem que se ir buscar os clientes, vão precisar de parceiros, ou quem os ajuda a ir buscar clientes, ou quer dizer, depende dos negócios. Por isso isto é muito complicado e eu valorizo muitíssimo os empreendedores, porque de facto é um trabalho muito mais difícil que o meu. Quando alguém se senta à tua frente e tu olhas para aquela pessoa, o que é que tu procuras nela ou o que é que ela precisa de fazer para tu achares ele tem um mojo qualquer? À parte do negócio
em si ser Certo. ou não interessante, talvez o mais importante é o empreendedor. E ele precisa de ter um drive brutal. Sem esse drive, sem essa convicção, sem essa vontade, não vai chegar lá. Porque isto é uma escadaria de dificuldades para se conseguir executar um projeto com sucesso, que é preciso ser uma pessoa altamente convicta e depois tem que ter, obviamente, as competências que sejam adequadas ao tipo de negócio que se está a fazer. No meu caso, eu também privilegio haver alguma empatia. Porque se eu vou investir, quer dizer, vou ter que estar a lidar com essa pessoa os próximos anos. Porque estas coisas são projetos de 6 anos ou mais. E por isso, quer dizer, convém que a minha vida não fique um inferno por estar a lidar com pessoas com quem não tenho qualquer empatia. E por isso, tudo isso é importante. Muito bem. Então, Luís, agora capta a ti. Conta lá, o que é que tu fazes na vida? Eu, na minha vida profissional, sou veterinário. Tenho 2 empresas, ambas têm sede na zona de Cruz, no Ribatejo, em que tem lá uma clínica de pequenos animais, portanto, cães, gatos, mais ou menos essas espécies. Mas onde eu gosto realmente de passar o meu tempo é no campo, que tenho depois noutra vertente, que é a parte das explorações agrícolas, que aí é que eu gosto realmente de passar o tempo e gosto muito basicamente da espécie bovina e da parte da reprodução, que é onde eu gosto de fazer muito o meu trabalho. Mas claramente aquilo que eu acho que me traz aqui não é tanto a parte veterinária, nem essa vertente, mas sim a parte desportiva. Eu joguei rugby a minha vida toda, joguei na Seleção Nacional, fui capitão da seleção, estive em 2007 em França e aquilo que eu tenho feito nos últimos 3 anos tem estado envolvido no rugby muito a fundo, principalmente envolvido como treinador, como selecionador do Sub-20 de Portugal e nos últimos tempos temos tido resultados de alguma relevância, o que tem sido giro porque temos combatido se calhar é uma palavra forte, mas temos jogado com países que têm muito mais nome, que têm muito mais capacidades a nível de estrutura, capacidade financeira, e temos jogado com muitos desses países e temos tido resultados que têm pasmado grande parte do rugby mundial. E neste é uma vertente em que claramente, para além dos valores que o rugby vende e que pratica, na maior parte das vezes, acaba por ser uma faixa etária onde é preciso já ganhar. E realmente nós só conseguimos ter algum relevo porque ganhamos, porque conseguimos ter grupos de jovens que, mesmo com menos possibilidades de treino e menos possibilidades físicas, porque somos sempre mais pequenos que todos os adversários com quem competimos, mais pequenos fisicamente, mas o tamanho não é tudo, felizmente. E acabamos por conseguir... Mas este pessoal não está a crescer, lá em casa eles crescem imenso. Continuamos a ser eternamente mais baixos que os alemães. Era aquilo que falávamos, nós crescemos, mas os outros parece que crescem mais que nós. Acaba por ser sempre. Não há um limite para a espécie, não? Não, acho que isso vai estar... Temos todos 3 metros daqui a uns anos. Daqui a uns anos é tudo gigante. Normal, 2,5 metros. Exato. E a verdade é que conseguimos ganhar e isso é que nos trouxe algum nome e alguns feitos de referência. Mas não tenho dúvida que tem a ver com a nossa habilidade, com a nossa capacidade técnica, mas tem muito a ver com aquela capacidade mental que conseguimos incutir nestas últimas gerações, a capacidade de acreditar, a capacidade de superar acima de tudo e a capacidade de viver situações extremas ou situações de grande pressão e conseguir contorná-las sem entrar em pânico. E o que é engraçado, quando estávamos ali a falar, estava a receber mensagens e agora vi que está aqui um jogador que esteve comigo no Uruguai o ano passado. E há um jogador como este que está aqui, como outros que foram este ano, acaba por ter histórias giras, histórias que ficam para o futuro e que qualquer um de nós nunca mais vai esquecer. Então, mas conta-me lá agora quem é que esteve contigo no Uruguai, que eu agora fico curioso. Agora vais ser envergonhado. Está ali. Como é que te chamas? Duarte? Epá, Duarte, fica aí combinado, tens que fazer alguma pergunta. Pá. Vou querer saber coisas sobre a tua vida. Que é só para saber se o Luís está aqui a falar bem ou é só a parlapié. E tu vais ser o tira-teimas. Mas explica-me uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que ali esteja está a pensar nisto. Ok, como é que alguém que é treinador de rugby, pai de família e depois ainda tem uma clínica de animais domésticos, depois diz, mas onde eu gosto mesmo de estar é nas minhas explorações,
com bovinas. Portanto, tu atravessas todas as espécies animais. Mais ou menos. Mais ou menos. E há duas coisas das quais eu tenho curiosidade. A primeira, e óbvia, é como é que tu consegues fazer isto tudo. E a outra é se as espécies te ensinam alguma coisa umas às outras. Às vezes gosto de que os meus jogadores percebessem um bocado da rusticidade de alguns dos animais com quem eu lido e algum dos seus instintos. Mas isso ainda não. Mas claramente o facto de eu viver ter essa vida no campo, ou como quer que seja, ou mais fora deste ambiente urbano, acaba por me clarificar muitas ideias. Eu passo muito tempo no carro, a conduzir de um lado para o outro, e é ali onde eu organizo as minhas ideias. Portanto, grande parte da minha vida é estabelecida ali ao volante do carro, ali sentado, que consigo organizar. Portanto, esta minha vida profissional acaba por me dar a capacidade, não só para eu diversificar aquilo onde eu estou envolvido e acabar por não pensar demais em muita coisa, mas acaba por conseguir ganhar algum tempo para poder conseguir organizar-me e lá está. E acho que o segredo para eu conseguir ir a tantos sítios é só organização. Organização, e depois tem a ver muito com a disponibilidade, principalmente que a minha família tem para maturar nestas minhas loucuras, muitas vezes. E também os meus sócios, muitas vezes também têm de maturar, porque têm de compensar. Mas passa tudo por organização. Portanto, o primeiro segredo deste sucesso também é arranjares uma grande mulher que depois esteja disponível para tatuar estas coisas todas. Sem dúvida. Pronto, e agora chegamos aqui à dupla menos conhecida do painel, da qual certamente vocês nunca ouviram falar. Mas não fogem à necessidade de terem de se apresentar, porque é sempre possível que esteja aqui alguém que não vos conheça. Contem-me coisas. Queres começar tu, Miguel? Pode ser. Então, eu sou Miguel Coimbra, sou produtor de música, artista, songwriter e membro dos Dama. Eu sou Francisco, sou secretário do Miguel. Eu sou Francisco. Ponto final. E ponto final. Sou secretário do Miguel, sou teu assistente. Eu sou Francisco, sou com o Miguel, sou amigo do Miguel desde os 6 anos e desde os 14, 15 que escrevemos músicas e compomos músicas juntos. Depois tirámos os nossos cursos e com 24, 25... Tudo o resto é tudo o resto. Tudo o resto é tudo o resto, exatamente. Tu tiraste Direito, não é? Sim. Tu tiraste Gestão? Gestão e Engenharia Industrial. Incrível. Tudo cursos super úteis na vossa vida, não é? Super. Valeu a pena, não é? Toda a tua vida acaba por ser útil na vida que tu tens agora. Certo. Claro. É verdade. Há uma coisa que eu vos perguntei quando nós nos encontramos ali nos bastidores, que é como é que é possível aturarem-se um ao outro se se conhecem para aí desde os 6 anos e já viveram tudo? Porque deve ser uma coisa, vocês devem estar muito fartos Já do vimos outro. tudo, não é? A partir de agora já não há nada. É sempre bom aprender coisas novas. Não, nós crescemos juntos, desde sempre. E partilhámos uma coisa muito especial, que foi uma transição da adolescência para, não sei se é a idade adulta, mas é a idade que nos encontramos agora. Ou seja, todos os problemas, ansiedades, sítios onde nós vimos, ultrapassámos juntos. Houve muitos arrufos, nós discutimos muito, mas houve uma coisa que sempre nos uniu à parte disso tudo, que era este drive que vem de dentro, aquilo onde nós queremos ir, o que nos define enquanto seres humanos. Vimos no mesmo sítio. E ver as coisas de maneira clara, que é o que nos une, a mim, ao Miguel e ao outro Miguel, e a muitas pessoas que trabalham connosco, é o nosso lado pessoal, e a base disto tudo é o amor. Por isso, Portanto, isto é uma declaração de amor que acabaste de fazer ao Miguel? Claro! Mas acho que é. Ok. Isto é a nossa forma de dizer que nos amamos. Acho que o amor e a paixão com que tu fazes as coisas deve ser, sem dúvida, o drive de qualquer empreendedor, e é o que te permite teres a chama para levares as coisas mais longe. É essa paixão que tu tens, porque se estiveres só a trabalhar e a fazer alguma coisa sem significar diretamente para ti, para aquilo que tu és e para aquilo que tu fazes, o teu drive é muito menor. Por isso, a paixão com que fazes as coisas acho que é fulcral. Pois, isso bate certo com aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, não é? Dessa paixão, precisar de estar lá. É a força de vontade. Mas isto foi uma coisa que vocês sempre quiseram? Ou seja, é daquelas coisas que o Dama surpreendeu. Evidentemente que se calhar o sucesso surpreendeu-vos, mas desde o início que queriam chegar até aqui? Não. Então, como é que isso compatibiliza com o facto Nós sempre encarámos isto como o nosso hobby.
lá, eu escrevia, pai, desde os 12 anos eu acordava à meia da noite e eu escrevia poemas, mas achava que todos os meus de 12 anos faziam isso, eu não tinha a consciência dessa coisa. E a verdade é que nós fazemos isto desde sempre. Tínhamos 15 anos e escrevíamos poemas, depois íamos à internet ver beats e punhamos os poemas em cima de beats, depois o Miguel começou a ver tutoriais de como é que se fazem beats e começou ele próprio a fazer os beats e depois nós estávamos nesta coisa, 10 horas por dia a brincar a isto, mas nunca pensámos, vamos encher estádios, queremos fazer isto da nossa vida. Nunca pensámos assim. Aliás, eu acho que sempre, tu escreves bem, falas bem, tu vais para a direita. E eu, pois, realmente, sim. Lá está. É verdade. Nem nos encarávamos assim, sei lá, nós não temos vozes por aí além, nunca pensei em cantar. Podia estar numa barra tribunal a dizer, não dá, pá, não dá. Não deu! Mas o que é importante é isto, tu também tens a experiência de saberes o que não queres para ti, permite estar mais próximo daquilo que tu queres. E foi isso que nós fizemos, nós tirámos os nossos cursos, tivemos experiências profissionais e depois às tantas dissemos, bem, isto não é para nós. Bora dedicar-nos 6 meses à música, Certo. só à música. E foi isso que fizemos. Mas tu agora também tens um restaurante, não é? Isso é... Mas tens um restaurante dentro do género como o jogador de futebol, pá, que fica cheio da massa e diz, pá, pega lá que eu agora tenho que aproveitar este dinheiro e colocá-lo em algum lado. Ou é por outro lado, não. Queres diversificar, queres experimentar, queres fazer outras coisas? Não, eu sempre, de forma mais sincera possível, eu sempre gostei de cozinhar. Tenho um grande amigo meu que queria abrir um negócio e eu disse, bora. Assim, totalmente assim. E é uma coisa que nos dá imenso gozo e tenho imenso gozo. Sempre desde pequeno também estou habituado a que os meus amigos vão para a minha casa e recebê-los em minha casa, tal como o Miguel, sempre tivemos esta coisa e adoro estar lá no restaurante e receber as pessoas. Só de uma forma mais simples, só para... O rapaz é humilde. Nós falamos muito sobre o que é que nos move interiormente a fazer isto. Eu acho que em relação ao restaurante foi o facto de ele acreditar num amigo que estava não sabia o que é que ia fazer da vida, estava naquelas questões interiores de não sei o que quero, para onde é que vou, e ele investiu no amigo e de facto deu frutos. Trópico do Cais, para quem não sabe, estão todos convidados a lá passar. Por favor, Convidados, venham. mas a pagar. Porque vem de um sítio bom, isto veio de um sítio bom, Certo. por isso é que as coisas correm bem, estou a correr para já. Certo. Mas uma última pergunta, se calhar que pode ser para todos, antes de passar ali a voz à plateia. Espero que estejam a pensar em perguntas, que é para depois eu, quando disser e agora quem é que quer fazer pergunta, não ficar aquele silêncio desagradável de quem é que tem coragem de dar o primeiro passo, está bem? Ok, quem tiver coragem de dar um primeiro passo, recebe um autógrafo dos Dama, pode ser? Então pronto, está combinado. Atenção, é um bom estímulo. Nós sabemos falsificar o do Cristo. É. Mas a minha questão aqui é, quando estavas a falar desse amigo que não sabia bem o que queria fazer na vida, eu senti-me profundamente identificado. Porque eu tenho 45 anos e ainda não sei o que é ser quando for grande. E eu à minha volta tendo a achar que isso é uma realidade transversal. E eu aí voltava outra vez ao Pedro. É verdade isto que eu estou a dizer? Ou sou eu, ou eu... Porque eu tenho, já estou nos 45, já fui mais novo, não é? Mas eu tenho amigos meus de seja 40, seja 30 e tal, e as pessoas estão, de um modo geral, a dizer, mas não sei se é isto, não, o que é que será? Isso não é incompatível com aquele drive que tu dizes que precisas também ter, nós todos falamos daqui de, para alguém investir neste projeto, precisa sentir que tem uma paixão imensa. Como é que se tem essa paixão imensa, ao mesmo tempo que tanta gente acha bem que não sabe bem o que é que quer fazer quando for grande? Eu identifico-me também com isso. Também não sabes o que queres fazer quando fores grande? Não, eu agora sei o que é que é fazer. Okay. Agora sei, tenho uma convicção e uma vontade enorme de levar este projeto de Venture Capital, de investimento, para a frente, e é isso que quero fazer, não tenho a mínima dúvida. Mas eu tive, durante 18 anos ou 20 anos, a trabalhar em banca de investimento, que não tem nada a ver com isto. E trabalhei em Londres, trabalhei em Madrid, e depois ainda trabalhei em Portugal, e saí de banca de investimento aqui há 3, 4 anos, e passei exatamente por isso. E agora? Vou ficar cá em Portugal, vou para fora outra vez, vou trabalhar para uma grande empresa ou para um negócio novo, vou montar um negócio. Eu passei por isso e foi durante algum tempo.
sendo que isso tanto pode ser transversal a pessoas que realmente podem não ter nenhum sucesso especial na vida, como a pessoas que até estão a ter sucesso naquilo que estão a fazer. Claro. Ou seja, esta inquietação é comum tanto a uns como a outros. E muitas vezes isto vê-se muito em negócios e por isso é que há bocadinho estava a dizer, a qualidade do empreendedor, qualidade de ser um bom empreendedor é 80%. O projeto em si são os outros 20%. Porque eu já vi empreendedores excelentes a avançarem com o negócio, pura e simplesmente não pegou, não funcionou. E tiveram a capacidade de se reinventar e modificar ou esse negócio para funcionar ou avançar para o outro. E por isso, estes investimentos em startups, se forem feitos muito cedo, têm muita mortalidade. É uma coisa que em Portugal, a mortalidade é as empresas não terem sucesso. E é uma coisa que em Portugal se lida muito mal, que é com o falhanço. O falhanço faz parte da vida. E para um empreendedor, o falhanço está sempre ao virar da esquina. E por isso é que eles têm que estar sempre a reinventarem-se. Mas não há esta cultura de falhanço. As pessoas têm vergonha. Se eu tiver o projeto que me correu mal, melhor não dizer nada. Certo. Nos Estados Unidos há muito mais esta cultura de falhanço. Não, eu já falhei aqui, por isso eu aprendi. Este erro já não vou fazer outra vez. Certo. Aprendi da maneira difícil e por isso aprendi mesmo bem. Certo. Ok. Até nas coisas más há coisas boas, não é? Exato. Sempre Sim, sim. É assim. haja a capacidade para se tirar essas ilações. Claro. Certo. E por isso, se for uma boa pessoa, vai conseguir fazer isso e ter muito sucesso a fazer isso. Luís, já sabes o que queres ser quando fores grande? Tem dias. Claramente há dias em que gosto mais de estar ligado à parte do rugby e do cá veterinária, e depois outros dias é exatamente o contrário. Mas a verdade é, eu acho que sou apaixonado em tudo aquilo que faço. E por isso é que acabo, lá como estávamos todos a falar, a paixão que nos leva a fazer as coisas e que às vezes nos leva a conseguir fazer bem, outras vezes nem por isso, mas lá está, também aprendemos. Eu acho que isso para mim é um motivador gigante. Enquanto eu adorar aquilo que faço, vou continuar a conseguir fazê-lo, sendo que depois às vezes temos as nossas obrigações e às vezes não estamos tão motivados, mas temos de o fazer e temos de ir buscar energia para o conseguir. Certo. Mas a paixão é uma coisa tramada, não é? Porquê? Porque é aquela coisa que nós temos a sensação, que é ou existe ou não existe. Como é que eu ganho paixão se não a tiver? Ganha-se? Eu acho que se É consegue. mesmo tramada? É uma injustiça divina? Eu acho que não se ganha. A paixão surge naturalmente. Exato. Mas pode surgir. É preciso estar Pode disposto, surgir da paixão. É preciso Não, a gente com miúdos e com miúdas, a gente sabe que pode surgir quando nós não estamos à espera. Mas essa paixão por fazer alguma coisa, por um determinado tipo de negócio, por uma profissão. Eu acho que isso parte muito também do nível a que te expões. Porque só te consegues apaixonar por uma coisa se estiveres assim para ela, ou seja, de braços abertos para aquilo correr bem ou correr mal. E se corre bem, de facto, tu deste tanto de ti, apaixonas-te e ganhas esse drive e essa paixão que te permite lidar com as adversidades com uma força muito maior. Mas sabendo que as adversidades vão acontecer, sempre. E é só outro caminho que tu vais seguir. Ok. Miguel, ias dizer? Não, tens tempos difíceis sempre. Essa é a questão. Quando tu, de facto, amas uma... Olha, mas isto é subjetivo, porque mesmo no nosso percurso, estavas a perguntar há bocado, nós, e vai de acordo com o que estamos a falar, que nós nunca quisemos fazer isto. Percebes? Nós fomos fazendo, e ir fazendo é que vais descobrindo e vais absorvendo e vais mudando com isso. O que é que queres ser no futuro? Não sei, às vezes é perigoso uma pessoa tipo, pôr um sonho e definir aquele sonho e ficar focado naquilo, não é? Porque dessa forma também não te permites a ver o que é que está à tua volta e ir absorvendo outras coisas e passam-te oportunidades ao lado e coisas que vais deixando passar. Muito bem. Está na hora então. Meus caros senhores, quem é que é... Já ali está uma voz levantada. Uma voz não, desculpa. Uma voz. A voz precisa de se levantar também. Mas um braço levantado. Isso é tudo para ter um autógrafo dos damas? Ou... Muito bem. Há aí um microfone, ok? Pronto, aquilo que eu vou pedir de qualquer forma, eu imagino que é o que venha daí, mas é só para esclarecer. Às vezes há certas plateias em que as pessoas ficam com o microfone na mão e depois durante 3 ou 4 minutos refletem e no final não fazem nenhuma pergunta. É uma coisa muito portuguesa mesmo. É como não saber tratar de falhança. Pronto, eu vou só pedir isso, ok? Que é que as vossas intervenções sejam perguntas, ok? Pronto.
Já me tramou, porque não era bem pergunta. Oh, meu Deus. Era um desafio. Isso não dá direito a autógrafo. Agora arranja uma pergunta. Agora, olha, desenrasque. tentar ser Seja concisa. empreendedora e arranja uma pergunta Tentar no ser final. concisa, direcionando ali para o Francisco. Para mim foi uma surpresa completa. A formação também é minha. E acredito que, pensando num filho meu, no dilema que é enverdarmos por coisas que não são bem o nosso sonho, se calhar partilhar um pouco, explorar, pensar que isso às vezes não é por acaso. O problema aqui é a finitude e o tempo que nós gastamos com isso na nossa vida. Mas se calhar não é o cantor que é hoje, não faz as letras que faz hoje, se não tivesse passado por esse percurso. E eu acho que isso é interessante. Para mim foi uma surpresa e foi mesmo pelo autógrafo também. Claro. Peço desculpa não ter sido uma pergunta concreta. Ok, Obrigada. não, muito bem. Não, é uma pergunta, é uma pergunta. Não, claro que sem dúvida que tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós retiramos das coisas faz de nós aquilo que nós somos hoje. Por isso eu não olho como o meu tempo de faculdade como um tempo perdido, nem como o meu tempo no escritório de advogados como um tempo perdido. Faz só parte, porque provavelmente se eu não estivesse no escritório de advogados, eu não chegava lá todas as manhãs e não mandava mails para todas as editoras e para todo o lado a dizer ouçam-nos. Por isso, todas as experiências, se nós as soubermos viver, são importantes. Agora, o que é importante é nós também percebemos o que é que mexe connosco e aquilo que nós queremos fazer, não nos deixarmos levar pelas nossas inseguranças, porque às vezes o que acontece é que nós estamos demasiado tempo na nossa cabeça e demasiado tempo, eu estava bem, era ali. Mas depois, se estamos demasiado tempo na nossa cabeça, não estamos aqui. E aqui e agora é a única coisa que nós podemos controlar, de facto, para fazer alguma coisa por nós. E muitas vezes nós estamos noutro sítio, por isso aprender sim, viver sim, mas acima de tudo retirar cada vez mais as coisas para nós, para nós sermos cada vez mais nossos e fazermos aquilo que a nossa vontade quer. Muito bem. Mais perguntas? Desculpem lá, que eu estou aqui com os holofotes na cara e não vos vejo bem. Vejo mais... Ali à esquerda há um braço no ar. Aí também há, é isso? Sim ou não? Sim. Ali há alguém que quer falar. Ok, aqui à esquerda do Paulo. Está ali um senhor. É melhor podes pôr de pé, desculpa lá. É mais fácil verem se estiveres de pé. Isso. O microfone está a caminho. Ok. Olá, boa tarde. Se puderes pôr de pé, já agora diz o teu nome. Que é Sério? para... Ok. Obrigado. Pronto. Sou Rafael. Rafael. Ora bem, eu queria perceber uma coisa, que é, pela minha experiência muito pequena, eu percebo que é muito importante o foco muito grande que eu vejo, que eu acho que é o Pedro, eu não sei se é o nome, que está a ter agora, mas também sinto que, ao diversificar os nossos interesses, que é o Paulo, acho eu, Rui, o Luís. Luís, desculpe. Rafael, vou-te contar um segredo. Tu, quando entraste, deram-te um livrinho e está lá o nome todo do pessoal. Pronto. E eu também sinto que, ao diversificar os interesses, também fica mais produtivo. E então, o que eu cada vez tenho experienciado mais é, à medida que vou diversificando, sou mais produtivo, mas preciso de certos momentos em que estou focado apenas num assunto para ser realmente excepcional nisso. E, ou seja, onde é que nós arranjamos esse equilíbrio de gestão de tempo e tarefas com ser muito bom? E pronto, é isto. Excelente pergunta, de facto. E tramada pergunta, é uma pergunta tramada. É assim, a maneira como eu vejo as coisas, quando se é um líder de um negócio qualquer, o negócio não é só uma coisa. Pode depender do algoritmo ou de um software que foi construído para resolver um problema. Mas quer dizer, a pessoa que vai levar esse negócio para a frente não pode ser só o que escreve o código. Pode ser ele, mas vai ter que ter uma série de outras competências. E essas competências vão passar por contactar muita gente, muitos parceiros, aquilo que for preciso para o negócio. E por isso, eu vejo esse foco em ter o foco total, mas naquilo que for preciso fazer. E não
só em escrever código ou numa outra coisa qualquer. Vocês, os Dama, não é só cantar ou compor música. Têm que mandar os e-mails para as editoras, têm que ir aos concertos, têm que construir. É como se fosse uma empresa, tem muito por caminhar. E por isso, esse foco não tem que ser restritivo no sentido de ser só uma coisa. É foco em conseguir levar o projeto para a frente com toda a diversidade que isso implica. Mas o que eu penso que o Rafael também estava a dizer é, mas também há um momento em que também temos que perceber que já chega de mandar mails, no sentido para de mandar mails porque o teu trabalho é mais importante ali a compor. Agora arranja alguém para mandar os mails por ti, certo? Certo. E isso também não é fácil às vezes Não é de fácil, saber. isso faz parte do processo de crescimento. Aliás, a falta de produtividade portuguesa muitas vezes tem a ver com isso. Não é trabalhar-se pouco, não é? Mas é trabalhar-se mal e de forma pouco organizada. Mas isso aí, à medida, isso é um processo giro, porque à medida que as empresas vão crescendo, vai sendo muito fácil identificar a parte que uma determinada pessoa, ou CEO da empresa, deve deixar de fazer. Normalmente é a parte que ele não gosta e a parte que é pior. E essa é a primeira contratação. Certo. Ele é muito bom em muitas coisas, mas não é igual em todas. E não gosta de todas da mesma maneira. E, portanto, onde gastas a tua energia? E muitas vezes as pessoas não sabem. É um processo de aprendizagem. Mas estás a dizer uma coisa muito simpática, que é, larga aquilo que tu não gostas de fazer e põe-a nas mãos de alguém. A partir de certo momento. Haja negócio para sustentar isso. Certo. E daí o foco no sucesso ser tão importante. É que as coisas a correrem bem, a vida depois é muito melhor. Pode-se deixar de fazer as coisas que não se gosta. E isto em prol das coisas serem mais bem feitas. Não é? Uma pessoa não gosta de fazer uma coisa, pode-se esforçar muito e até fazer um trabalho razoável, mas não vai ser excelente nessa parte. Sem dúvida. Sim, sim. Eu digo desta parte. Rafael, não é? Que... Estás a ver, Rafael? O Luís sabe o teu nome. Estava no livro, Rafael, estava no livro. Que eu acho que isto entra muito pela diversidade das pessoas também e pelas características de cada um. Eu acho que há pessoas que precisam ter um foco muito mais, só conseguem concentrar-se numa coisa. Há outras pessoas que conseguem ser multifacetadas. Portanto, acho que a questão não pode ser posta pode ser posta como cada um quiser, como é lógico. Mas acho que, pelo menos na minha experiência e naquilo que eu tenho vivido a nível pessoal e a conviver com muitos jovens, e mesmo durante o período em que eu ainda era jogador e tinha colegas de equipa que me diziam que iam ter ali algumas dificuldades de ir ao treino durante um certo período porque tinham de estudar, porque tinham exames, e sempre me fez muita confusão. E, portanto, daí é que eu entro na minha diversidade e, se calhar, na necessidade, para mim, que eu tenho de conseguir trabalhar em vários campos, ou campos diferentes, se calhar quase na mesma altura. E é uma característica que eu privilegio... está-me a falhar muitas palavras. Que eu privilegio muito nos meus jogadores, nos atletas, nos miúdos que eu acabo por ter nas minhas mãos e acabo por ter a sorte de poder conduzir. E muitos destes miúdos que eu tenho a capacidade de conduzir e essa sorte, e que a maior parte daqueles que nunca me falham são sempre os melhores alunos. Aqueles que não falham um treino, que quando existe uma exigência maior, quando existe uma possibilidade de irmos jogar um torneio ou um jogo que está fora das previsões e que requer uma reestruturação, uma reorganização da vida individual, são aqueles os primeiros a levantar a mão e dizem que eu consigo. E isso, acho que para mim, tem um valor enorme. Um valor humano, tem um valor enorme a nível de crescimento e tem um valor enorme a nível de futuro. Porque, lá está, não me tomando a mim como exemplo para tudo, mas usando aquilo que foi a minha experiência de vida, eu sempre consegui fazer isso, lá está, pelo mesmo modo que falei da organização. Porque eu conseguia fazer a minha parte desportiva, conseguia ter as minhas relações sociais, às vezes eram essas que eram sacrificadas em prol de tudo o resto, e acabava por conseguir ter a minha relação profissional. E, portanto, nunca isso... É claro que às vezes as coisas atropelam-se umas às outras. É claro que às vezes é preciso ter mais tempo para dedicar a um dos aspectos e acaba por ter de ficar subjugado por outro.
Mas para mim, isso não é um defeito, para mim é uma virtude. A capacidade de ter essa organização e conseguir trabalhar e jogar ao mesmo tempo no aspecto que me toca, ou conseguir tirar o curso como eles conseguiram, que eu não fazia ideia, e era um desconhecimento que eu tinha, e conseguirem fazer a carreira que estão a fazer e o sucesso que têm. Portanto, eu acho que para mim, vocês a partir de hoje ainda têm um valor muito maior do que aquele que já tinham. O curso foi parte fácil. O curso. Portanto, para mim isso é um desafio e para mim isso acho que faz-nos melhores. Não vejo isso como um problema. Muito bem. Eu tinha prometido que ia perguntar coisas ao Duarte. Duarte, és homem para falar, não és? Conta-nos lá se isto que o Luís está a dizer é verdade ou ele está-nos só para aqui a enganar. Não me precisas contar que notas é que tiveste? É melhor não contar, realmente. Bolas! Não há problema. Eu se calhar fazia uma pergunta porque às vezes há momentos em que uma pessoa realmente não sente paixão por nada em particular. Ou seja, está um bocado perdida. E queria perguntar, se calhar aos 4, se podem dar alguma dica, alguma coisa que se possa fazer. Quando não há assim uma paixão específica por nada e se está meio perdido. Pois. Eu repito. Aquilo que o Duarte verbalizou, Duarte, não vale a pena perguntar-me a mim porque eu já fiz essa pergunta. Eu não faço ideia. Essa é uma das minhas angústias existenciais. E o que ele perguntou foi, e quando na nossa vida, porque isso passa-se também com a minha filha mais velha tem 14 anos e ainda está a crescer, mas ela já está com o mesmo tipo de indecisões que eu tive, ainda por cima que aquilo é genético e pega-se. E eu tive a vida toda que é, ok, quando não há uma paixão definida, quando nós não temos mesmo a certeza, há alguma dica para dar a quem continua com a idade de dizer, pá, não sei mesmo, pá. É tramado. É tramado? É tramado. Tudo o que nós podemos dizer em relação a isso é a nossa experiência e aquilo que acontece connosco, não é, Eduardo? Eu acho que, pelo menos em relação a mim e Francisco, nós vivemos isto de forma parecida, acho que as grandes decisões e aquilo que tu gostas mesmo vem do silêncio, sabes? Quando tu consegues, porque tens muitas coisas a acontecer, os teus pais a dizerem isto e aquilo, os teus amigos, um que já está a fazer isto, ou seja, muita pressão social sempre a acontecer. Tens sempre a comparar em relação aos outros e em relação à sociedade, o que está a acontecer, portanto, há muita coisa sempre na cabeça a bicar. E a cabeça está sempre a falar contigo, sempre, umas como às vezes estás mais calmo, outras vezes mais estressado, às vezes precisas tanto de férias, depois vais de férias e voltas mais estressado ainda do que vieste, portanto, uma pessoa nunca sabe bem como calar a cabeça, mas eu acho que para encontrares alguma coisa que gostes mesmo e que vale a pena, que é teu, vem do silêncio, vem de... Não sou eu a dizer-me isto a mim próprio, foi eu próprio a dizer-me a mim mesmo. É estranho, estás a ver, mas fez sentido. Fez sentido isto. Muito sentido. Bom. A mim é sempre assim, ou seja, eu sento-me ali, a mim acontece muito na minha cozinha. Assim, de manhã, acordo sozinho, para o silêncio, ou seja, não dou em casa dos meus pais, não tenho ali barulho nem nada, e ponho o meu chazinho, estou a dizer, ok, vou só ficar aqui a ouvir. E de repente aparece-me assim uma ideia, estás a ver? E quando a ideia aparece, depois é fazer acontecer. E aí, pronto, fazes o que fazes, tens o que tens a força que tens e portanto, está focado nas pequenas coisas, pequenos objetivos, ir andando em frente. E às vezes há aquela situação em que nós queremos uma coisa, nós sabemos que queremos mesmo aquela coisa, é como se estivéssemos numa piscina, nós sabemos que a piscina está quente, que eu vou estar bem na piscina, mas só que tem aquela resistência a entrar na piscina. Sim, não te apetece tirar a roupa, pôr os calções e tal. Porque é só outro caminho que vais seguir. Eu acho que nós não tínhamos a consciência daquilo que estávamos a fazer. Então eu não tinha nenhuma consciência. Eu estava no escritório de advogados, depois ainda tirei um curso de apresentador de televisão e, ou seja, nós mandámos só de cabeça, porque o que pode acontecer é o quê? As pessoas às vezes tendem a ver as grandes decisões da vida delas como precipício do caraças. Mas não, pode ser... Isso é só uma imagem que tens na tua cabeça, porque pode ser um degrau, tipo, para chegares a um sítio mais próximo daquilo que tu queres. Por isso é só... Uma boa alegoria, uma pessoa está agarrada assim a um postinho e dizer assim, não posso sair daqui, isto aqui está mesmo confortável aqui, mas está uma tempestade do caraças. Depois largas o poste e começas só a voar para algum sítio. E lá está, e não há resistência. A questão é essa, mas sempre do silêncio, sempre tentar calar a cabeça e perceber o que é que chama por nós mesmos, qual é que é a nossa vocação e o que é que nós estamos aqui a fazer, na verdade, não é?
que não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E é muito importante tomar riscos, que eu acho que era um bocadinho o que estavas a dizer. Esta dificuldade de tomar uma decisão, normalmente é aversão a risco, é porque tem medo do O precipício. maior risco é ficar sem saber o que se quer a vida toda. Exatamente. Esse é o Mas maior tomar risco. riscos é muito importante. Riscos sérios, aqueles que nos custam tomar, Aqueles que nos levam a algum lado também. que são esses que depois vão iluminar o caminho. Há muitas pessoas que vivem a vida toda, que não ficam a pensar naquilo, mas depois nunca chegam a tomar essa decisão, etc. Ou seja, o que nós também estamos aqui a tentar partilhar e dizer é que não tem mal tomar esse risco, não tem mal falhar, não tem mal reconhecer que não sabemos e na verdade não sabemos. E o que estavas a perguntar há bocado, e nós sentimos todos o mesmo coliso, o mesmo que... Nós também não sabemos para onde é que vamos e o que é que queremos ser quando formos grandes. Nós sabemos o que somos agora e pronto, e vamos ser qualquer coisa. Também não interessa o que interessa. E hoje em dia, sabemos que para com crescer o é mundo importante. como a velocidade que tudo acontece, também não vale muito a pena estar a fazer planos a prazos muito longos. Vamos pensar nos próximos 3 anos. Não vale a pena, isto vai mudar tudo. Mas aqui neste caso, o próprio Duarte, a mim deu uma resposta um bocado à pergunta que ele fez. O Duarte, quando começou o processo O Duarte não foi campeão da Europa na geração dele porque estava magoado. E depois entrou num processo que estávamos nas escolhas para quem ia ao campeonato do mundo. E ele claramente estava atrás de todos os outros, e não é mentira nenhuma. Ele veio de um processo que teve uma lesão chata, teve muito tempo para recuperar, e tu aí mostraste paixão ao Duarte. O Duarte entrou num processo que é um processo sempre difícil para um jovem da idade dele, em que o campeonato do mundo era no fim de agosto, princípio de setembro, portanto nós passámos o verão a treinar. E portanto, e ele mostrou paixão. Duarte, se não tivesses paixão não tinhas ido, pá. Porque a verdade é que o Duarte veio atrás do prejuízo, sacrificou o verão dele, e como estava a dizer, o verão para um jovem da tua idade, a dedicar de tanta coisa que é melhor não falarmos aqui neste momento. Tu mostraste uma vontade enorme e ganhaste o prémio grande, que acabaste por ir ao Campeonato do Mundo e jogaste. Portanto, pá, tu mostraste que partiste com as expectativas em baixo, não tenho dúvida, e foste buscar o resultado maior. Portanto, tu sabes o que é que também é preciso ir buscar e cada um, como estás a dizer, cada um tem de olhar para dentro e saber como é que tem de ir buscar essa paixão. Umas palmas para ti, Duarte. Mas permitam-se olhar para dentro, desculpa, basta uma pergunta. Só para concluir, permitam-se olhar para dentro. Uma das grandes coisas que, dos sítios mais difíceis que nós tivemos e fases mais difíceis que os Dama passaram, foi muito também porque nós não nos permitíamos honestamente abrir-nos uns aos outros e partilhar e ser honestos com os pensamentos. E, acima de tudo, para sermos honestos com os outros, temos de ser honestos connosco próprios. Isso é a maior dificuldade, uma pessoa saber reconhecer isso em si própria. Muito bem. Acho que há ali mais perguntas. Há aqui uma em baixo, 2, 3, 4, 5. Epá, já Se me calhar perdi. fazem já 3. Olha, mandem vocês até, porque como eu estou, mais uma vez, estou com os focos nos olhos, não vejo nada. Ok, Há aí boa alguém, tarde. não é? Desculpem, sim. Há uma situação que eu creio que não acontece só comigo, que acho que já Como é deve que ter chamas? Desculpa. Jorge. Jorge. Que já deve ter acontecido com bastantes das pessoas que estão aqui na sala. Que é, tive uma ideia no outro dia e é uma ideia espetacular e como é que nunca ninguém se lembrou? Já existe uma app para isso. Já não existe, desculpa? E já existe uma aplicação para isso. Ok, já existe uma app. E no fundo, isto se calhar vai aqui um bocadinho entre a genialidade, a persistência e a dedicação. Ou seja, eu suponho que sobretudo ali para o João, que se ouça o mesmo género de ideia N vezes de seguida e que haja às vezes, talvez até possivelmente, a hipótese de escolher entre esta ideia com este grupo, ou com esta pessoa, ou com o outro grupo, ou outra pessoa, o que quer que seja. E aqui gostava de pôr um bocadinho a questão, assumindo que já há sempre aquela vontade mesmo de fazer, a convicção, a paixão, o quão relevante é que seria a genialidade da ideia versus a capacidade de trabalho ou a capacidade de, por já ter conseguido ou errado outros projetos,
experiência versus genialidade, qual seria aqui assim o bom equilíbrio? Ok. Há alguma receita, há alguma Pedro, acho que esta- guideline? Obrigado, Jorge. Acho que esta é mais para ti, Pedro. Eu sou o Pedro, está também no livro. Isso é uma coisa que acontece muito. E se de facto tiveste uma ideia genial e que já está feita e já está no mercado, ou encontras um outro ângulo que vais implementar isto de uma maneira diferente, ou então não vale a pena. Ou então és uma pessoa muito melhor para levar esse projeto para a frente do que já existe. Ideias, quer dizer, isto acontece muito. Mas também nada impede de ir concorrer com outra ideia. Eu penso que quem está neste tipo, a fazer esse tipo de trabalho, as ideias até acabam por ser às vezes um bocadinho desvalorizadas, porque há mais ideias geniais do que as pessoas pensam, não é? A primeira coisa que eu penso quando vejo uma ideia genial que não existe, a minha primeira preocupação é porquê que não existe? Será que não existe porque não funciona e não há mercado para isso? Por isso, e às vezes ter uma ideia que não é genial, mas que é um bom negócio, que tem um approach diferente, que tem uma equipa para executar melhor e que pode ter sucesso, chega. Não é preciso ter a ideia genial, e se a ideia genial já houver uma exatamente igual, é melhor ter calma e pensar qual é que vai ser o fator que possa ser sucesso. Muito bem. Havia aqui várias pessoas... Patrícia. Ouçam, eu proponho o seguinte, se calhar 2 ou 3 perguntas aí em cima. Desculpa? Ok. Pronto, aqui em baixo, então façam também vocês a gestão com o mesmo empenho. Claramente já... Isto está a correr muito bem, claramente já há mais perguntas do que aquelas que vamos ser capazes de responder. Então uma pergunta, Patrícia. Sim, o Miguel vai fazer uma sugestão. Perspectiva. O Miguel, demonstrando grande empreendedorismo, vai fazer uma sugestão. Então, a sugestão é não usarem o microfone e só projetarem a voz para nós, porque eu não sei como é que tu consegues conseguir ouvir. Não estou a perceber nada do que... O que se está a conseguir. Ok. Então querem experimentar, mas isso tem que ser um silêncio absoluto. Ok, podemos experimentar a ideia de Miguel. Alguém então falar sem microfone? Tenho dúvidas que aqui se ouça, mas... Ok. Está-se a ouvir muito bem, Patrícia, só para dizer. Ok, muito bem, obrigado. Boa, tenho uma pergunta também. Querem começar por... Ok. Eu acho que analisando a pergunta de 2 perspectivas, que é, primeiro, o que é que nos fez não pensarmos logo, ou nem sequer pomos em nós a ideia de, nós escrevemos as nossas músicas, não sei o quê, bora lá tentar fazer isto. É porque, efetivamente, o sistema de ensino leva-nos todos a pensar um bocadinho como somos quase todos iguais, ou pelo menos há 5 tipos de pessoas, que são as pessoas que vão para a economia, as pessoas que vão para a direita, as pessoas que vão para a arte, as pessoas... Ou seja, é muito pouco individualizado, sendo que nós somos o mesmo bicho, mas cada um é cada um. Certo. E por isso, acho que isso limita um bocadinho as pessoas a descobrirem-se numa idade em que podem já tomar uma decisão daquilo que querem fazer na sua vida, ou pelo menos mais aproximada daquilo que realmente querem fazer. Ok. Qual é que era a pergunta? Não, mas também, ouve lá, mas não respondas mais, que é para nós também Eu gosto, para responder diretamente à tua pergunta de
das influências, isto tem tudo a ver com exemplo. O meu exemplo, o meu pai, por exemplo, o amor dos meus pais, eu levantar-se todos os dias para fazer aquilo, eu querer agradá-lo, ou seja, o filho absorver do pai e de outros role models que ele tem, e tende a tornar-se mais ou menos, não é a mesma coisa, porque há sempre, nós somos todos diferentes, lógico, como o Francisco estava a dizer, mas é sempre pelo exemplo que se lidera, é sempre pelo exemplo que se passa alguma coisa. Ou seja, se eu tiver um filho, espero que tenha muitos, eu não vou querer estar a implantar-lhe uma ideia desde cedo que tu és empreendedor, tu vais ser isto. Não. É mais eu sei que ele vai querer olhar-me como um exemplo e como eu vou estar sempre a pensar nesta perspectiva. Portanto, o melhor exemplo que podes dar ao teu filho é esse. É seres tu, é ires pelo que acreditas, não teres estes medos todos que nós falamos aqui, ele vai absorver disso e vai ser isso, certamente. Eu partilho muito o que o Miguel diz. E é uma das coisas que eu passo não só na minha vida, mas também que passo aos meus jogadores, e está aqui um que me pode tentar dizer que eu não estou a mentir, que eu passo muito esta mensagem, e passo a mensagem porque acredito mesmo, e nesta questão da atitude e na questão do empreendedorismo, ou de cada um seguir o seu caminho e fazer aquilo que acredita, acho que tem muito a ver com os exemplos, tem muito a ver com aquilo que nos é transmitido, tem a ver com os princípios e valores, aquilo que cada um aprende, não só em casa, mas que vai aprendendo no seu meio ambiente. E uma das coisas que eu passo aos meus jogadores, e que, seguindo o princípio dos filhos, porque é isso que eu acabo por lhes dizer, é aquilo que nós temos de ser todos melhor. Pronto, pode parecer um bocado filosófico, mas acredito nisto e não tenho dúvida que quando entramos em campo, vivemos muito disto. É de nós sermos melhores, porque cada um se for melhor que o jogador que está ao lado, nós vamos ser excepcionais e ninguém nos vai bater. E eu, no meu dia-a-dia, eu tento ser cada vez melhor, principalmente pelos meus filhos, para ser um exemplo para os meus filhos. Uma outra coisa que eu faço também na minha vida, eu coordeno as escolas de rugby da agronomia, das escolinhas. Portanto, coordeno ali cerca de 250 miúdos, dos 6 aos 13 anos. E acabo por dar treinos depois a um escalão que é o sub-10, portanto, são miúdos com 8 e 9 anos, que é onde está um dos meus filhos, para poder ter mais algum tempo com ele. E é engraçado conviver com este tipo de faixa etária, conviver com este tipo de pessoas tão pequeninas, a energia que é preciso despender para poderes conseguir transmitir alguns valores e conseguir transmitir-lhes algumas ideias e conseguir-lhes transmitir atitude. E eu não tenho dúvida isso, se calhar, enche-me muito mais o coração do que treinar a seleção nacional, em que essa tem de ganhar e esta tem de passar valores, não tem de passar vitórias. As vitórias são os miúdos conseguirem ter ali um grupo, conseguirem fazer ali uma ação social entre eles, serem amigos, conseguirem ajudar os adversários. Portanto, uma coisa verdadeiramente genuína. E um dos meus focos grandes é conseguir passar esses valores, conseguir transmitir essa atitude, em que não tenho dúvida que se eles conseguirem fazer deles pessoas um bocadinho melhores, eles quando chegarem a uma idade de decisões, em que todos os dias tomamos decisões, mas idades do que é que eu quero ser quando for grande, eu não tenho dúvida que acredito que eles vão conseguir ter mais força e vão conseguir seguir o seu caminho de uma forma muito mais vincada, ou de uma forma muito mais forte. Muito bem. A vida não para e o tempo também não. Estamos a 5 minutos do final e por isso eu agora pedia que fizessem a última pergunta para este fantástico painel e que depois também pudessem responder já em tom de conclusão. Muito bem. Ias dizer alguma coisa? Não, era só muito rapidamente. Eu sou pai de 3 filhos, não faço ideia como é que se ensina empreendedorismo. A única coisa que tento fazer é ajudá-los a tomar riscos. Porque para empreender começa por tomar um risco, é sair da zona de conforto. E faço isso desde obrigá-los a experimentar uma comida nova, que não vai ser por aí que vão morrer. De resto, não sei. Eu adorava saber. Cozinhada pelo pai. Não. Isso também aí era um risco. Muito. Agora passamos aqui para a parte de baixo, se não se importam. Matilde, estás aí com o braço no ar, vá lá. Força. Podes pôr de pé e tens que falar muito alto. Mas isto de certeza, quando era mais pequeno, tinha algo mais que uma paixão. Conseguem imaginar se não tivessem seguido a paixão que seguiram, conseguiam imaginar-se a seguir outra? Claro. Ok. Isso é porque... Qual é a tua paixão? Tu nunca sabes bem, não é? É uma coisa que vais sentindo, é um feeling. E muda. E vai mudando. Quantos anos tens, Matilde? 12. Eu, com a tua idade, a minha paixão era fazer vela. Olha, eu achava que ia ser velejador e queria tudo isso.
Mas todo o que não era a minha paixão era a música, até porque nós somos 4 irmãos, eu sou o canto pior, percebes? E o que danço pior e tudo, eu sou o pior de todos. Portanto, não vem daí, vem de... É isso. Não fazes ideia de onde é que vem? Não sei. Desde que vás alimentando as diversas paixões que tens, depois has de descobrir uma maior que todas. Claro, vão acontecer muitas coisas na vida. Epá, eles tinham dito que era a última pergunta, mas eu continuo a ver braços no ar. Mas eu, como sou um bocado mal comportado, deixo mais uma pergunta, ok? Está ali uma pessoa desesperada. Não, agora tem que ser um senhor, pode ser? Ali, tu já estás com esse braço levantado há 500 anos. Força. É mesmo a última pergunta, ok? Desculpem lá. Acho que tens que falar mais alto. Eu não sei se lá em cima vocês não tiverem a ouvir, digam. Não estão? Ok. Então, fala de lado. Mais alto, mais alto. Ok. Certo. Ouviram aí em cima? Não ouviram? Ok, basicamente eu acho que a pergunta era, ok, e quando não há só uma paixão e uma paixão evidente, mas quando há mais do que uma paixão, como parece ser o caso do Luís, vale a pena estar a compatibilizar isso ou, em alguma altura da sua vida, houve uma espécie de arrependimento de eu realmente devia-me ter só centrado nisto, em vez de me deixar diversificar por tantas coisas? Acho que é mais ou menos isso. Fiz justiça à tua pergunta? Ok. Olha, Diogo, gosto muito da tua pergunta mesmo, porque houve alguns, e ainda hoje, tenho essa dúvida sobre a minha vida. E é uma das poucas dúvidas que eu tenho da minha vida sobre decisões que eu fui tomando. Quando eu era mais novo, já há muitos anos, tinha a minha carreira de desportista, de jogador de rugby. O rugby em Portugal é pequeno, como vocês certamente saberão, mas foi uma altura em que o rugby português, quando teve em alguma alta, quando conseguimos ir ao Campeonato do Mundo, em 2007, e tive algumas propostas para ir jogar para fora. E há bocado estávamos a falar sobre este tema. E a verdade é que eu prezei imenso essas propostas, fiquei muito contente porque me valorizaram imenso, e eu, quando estava sempre nessa questão para negociar, ir, não ir, valores, o agente vir cá, vieram os ingleses, jantámos, umas conversas sérias, e a verdade é que, e agora, dúvida minha, se calhar eu é que nunca tive a coragem para tomar essa decisão que tu estás a dizer. Se calhar nunca tive a coragem para experimentar uma vida, se calhar, de jogador de rugby profissional, porque tive essa oportunidade e sempre que essa oportunidade me foi colocada, eu pus sempre na mesa, nesta questão das negociações, não ao nível do futebol, mas pus sempre na mesa das negociações a possibilidade do sítio que me queria contratar para jogar, de me arranjar uma estrutura veterinária onde eu pudesse estar envolvido. E geralmente esse foi sempre o obstáculo que não me levou o clube onde eu iria a contratar-me, porque estão-se a borrifar. Eles não querem saber se eu quero veterinário ou não, queriam saber de um jogador de rugby. E essa é ainda uma coisa que me deixa a saber se eu não devia ter tomado essa opção na minha vida, nem que fosse por um período curto, para viver essa experiência. Não tenho dúvida que o facto de não ter feito, como tu estavas também a dizer, acabou por me moldar como eu sou hoje. E não tenho dúvida que atingi alguma riqueza que não atingiria se tivesse seguido o percurso de rugby. Mas se tivesse seguido esse percurso, se calhar hoje era muito mais conhecedor do jogo, podia transmitir muito mais conhecimentos do que aqueles que eu consigo transmitir. Mas se eu tenho dúvidas sobre essas opções, tenho e hei de ter sempre a dúvida porque gostaria de ter experimentado. Se estou arrependido, não estou claramente, porque aquilo que eu tenho conseguido na minha vida, quer profissional, quer desportiva, tem-me preenchido bastante. E principalmente tem-me preenchido porque tenho tido a possibilidade de conviver
como o caso com os jogadores, como o caso do Duarte, em que deixam-me recordações para a vida, o Duarte e muitos outros, coisas boas, coisas más, e portanto gostei mesmo da tua pergunta, porque é uma dúvida que eu continuo a ter, mas não estou arrependido da decisão que tomei. Ok, muito bem. Ouçam, agradeço imenso isto. Ok, muito obrigado. Daria pano para mangas, como é evidente. Eu também quero agradecer em meu nome o convite. Acho que foi uma conversa muito agradável. Muito obrigado a todos. Não vos dei a última palavra no sentido em que achei que era preferível abrir a mais perguntas. Muito obrigado a todos. Foram um público fantástico, está bem? Muito obrigado. E vamos mesmo ter que terminar. Não porque tenham acabado as perguntas ou as partilhas fantásticas, mas porque ainda há muito mais que o 3 milhões de nós hoje têm para nos oferecer. Vamos ter um coffee break. Eu peço que regressem a esta sala daqui às 16h20, porque às 16h30 recomeçamos os trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada ao João, ao Caixa, ao Miguel, ao Luís e ao Pedro. Uma grande salva de palmas para todos vós também.